Na hora que você quiser gravar aqui, tá? Oiê! Testando. Tá me escutando? Sara, Bruno, estão me escutando bem? Alguém me informa se tá bom o som? Ok, obrigada, Dani. Obrigada, Bruno. Alguém fala se eu tô bonita? Evelyn, seja muito bem-vinda. Vamos dar um tempinho pro povo chegar aí. Obrigada, Bruno. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada, Dani. Gente, como sempre, vamos acionar sempre o aviãozinho do lado, tá? Para levantar a live. E mandem as perguntas pelo balãozinho. Não façam aqui na tela. Tenta mandar pelo balãozinho. Para depois a gente traçar uma estratégia no final de responder, tá? Cadu, seja bem-vindo. Jô, seja bem-vinda. Só gente bacana aí hoje. Vamos dar mais um tempinho pro povo entrar. Cadu tá na área, tô vendo. Daqui uns dias é você, né? Então, vamos começar? Vou chamar meu querido Cadu, o Léo, que já deve estar aí, que já, aliás, já está aí. Espera aí um pouquinho. Oi, Léo. E aí, beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá, tudo Eu beleza. Tá tô. me ouvindo? Eu tô. Super bem. Beleza. E aí, tudo bem? Tranquilo. Tudo Então, maravilha tá bom. contigo. Tudo bem, graças a Deus. Que delícia, hein? Esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Pois é, isso aí norteou a minha carreira nos últimos anos. Me Que pegou de... legal. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Mas eu É, explico tudo. tá bom. Então, gente, vamos fazer uma apresentação rápida aqui. Na realidade, esse projeto surgiu da necessidade da gente estar aí tentando resgatar a cultura brasileira, assim como valorização dos produtos da terra. Então, a ideia dessa série de lives chamada Chefes pelo Brasil foi exatamente para a gente poder tentar traçar permear assuntos, né, com vários chefes do Brasil e tratar de todos os assuntos. Então, essa pegada do pelo Brasil, ela tem duas conotações, que uma é de trabalhar com chefes pelos quatro cantos do Brasil, assim como falar da valorização, a busca pelo Brasil, pelo resgate da gastronomia brasileira, de escutar as histórias de cada chefe, a trajetória, enfim, esse papo gostoso de conhecimento realmente do que cada um tem dentro de si relacionado à gastronomia. E hoje eu tenho a honra assim de receber Léo Coalhada. Que Sou eu legal. mesmo. Pois é, e Sou- com um assunto tão delicioso, assim, a gente conversou um pouquinho, né?
e realmente eu me apaixonei pelo teu trabalho aí, e acho que todo mundo que vai nos assistir também, com toda certeza, vai gostar muito. Eu queria que você desse boas-vindas para o pessoal e falasse um pouquinho de você, em princípio, da tua formação, de como que é a tua Vamos lá. carreira, porque é muito bacana. Né? Saraiva, seja bem-vinda. Olha quem está aí. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Vamos lá. Boa noite para todo mundo. E Saraiva, meu grande parceiro de internet, há um ano a gente criou essa amizade aí por rede social, né? E aí a gente vai conectando todo mundo. E eu já contei essa história em algumas lives, mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho como é que funciona a minha vida dentro da cozinha. Eu tenho, hoje, na verdade agora mês de maio, eu completo 26 anos de CNPJ da minha empresa. Comecei muito cedo na gastronomia, porque sempre tive envolvido com isso desde sempre. Minha avó cozinhava muito, minha avó era cozinheira de buffet de clube, minha mãe cozinhava muito bem, ainda cozinha muito bem. E na verdade eu sempre falei o seguinte, né? Eu sempre falo o seguinte, hoje eu digo que a cozinha, você não escolhe a cozinha, né? A cozinha te escolhe. Porque nem todo mundo consegue, nem todo mundo fala assim, eu vou ser cozinheiro. Né? Porque ninguém pensa em ser cozinheiro antes de ser chefe de cozinha. Todo mundo pensa em ser chefe de cozinha e o pessoal não entende muito como é que funciona essa métrica, esse trabalho de fato. Então, nem todo cozinheiro é um bom chefe de cozinha e para você ser um bom chefe de cozinha, você tem que ser um bom cozinheiro. Aí, tô nessa, a cozinha foi acontecendo, minha formação original de vida, eu sou contador, né? Fiz uma faculdade de contabilidade, fiz uma faculdade de administração de empresa. E agora, aos 45 anos de idade, eu resolvi fazer um curso técnico, curso de formação de chefe de cozinha, para poder ter um diploma, para poder ter uma certificação de todo o trabalho que eu já faço aí há mais de 30 anos. E aí eu sempre fui, como disse, né, sempre fui envolvido com isso. Tem uma história curiosa, eu comecei a vida vendendo brigadeiro no colégio. Olha que legal! Por quê? Porque eu queria, na verdade, eu tenho, uma das minhas paixões é música, né? Hoje eu toco contrabaixo numa banda, toco um pouquinho de piano, violão, tal. E para comprar a minha guitarra, eu tinha que arrumar uma grana. E meu pai falou, olha, eu te empresto dinheiro, mas você tem que me pagar de volta. E como é que eu ia pagar isso? Aí comecei vendendo brigadeiro no colégio. E aí, do brigadeiro no colégio, eu comprei um violão. E aí eu comecei a ser convidado para tocar violão. Na verdade eu comecei a fazer algumas coisas de comida, porque eu tocava numa banda e aí meus horários eram bem diferentes da minha família. E aí, não, Saraiva, eu não tenho uma banda de axé, eu tenho uma banda de rock and roll. Axé? Não, é rock and roll. Não, rock and roll. E aí os meus horários eram diferentes dos horários da minha família. Então, quando eu chegava, o pessoal estava saindo. Quando o pessoal saía, eu estava chegando. E aí eu pegava a comida que minha mãe fazia, que já era boa, e incrementava. E no final da história, eu acabava sendo chamado para as festas do colégio, da faculdade, porque eu tocava violão, porque eu fazia comida. Então, eu era sempre o primeiro da lista lá que o pessoal chamava. E eu achava o máximo, mas era só porque eu estava na cozinha, ou eu estava tocando violão. E assim foi. E aí montei o meu negócio, com 19 para 20 anos de idade, em sociedade com meu pai, e a coisa foi se transformando, e se transforma até hoje, depois de 26 anos. A gente vai se adequando à realidade do varejo, da cozinha. Por isso, essa história da cozinha criativa, da gastronomia criativa. E é isso aí. A gente todo dia tem que se reinventar. Muito legal. Muito lindo. Isso muito aí. linda essa história. Você sabe que amanhã eu inicio um projeto que eu acho que você vai gostar muito. Ele chama Vinho, Vinho, Comida e Música. Ai, coisa linda. Captou? Tudo harmoniza. Captou? Captei. Tudo harmoniza. Vou começar a gravar os capítulos amanhã, vai ser muito legal. Depois vocês vão ver, vai ficar muito gostoso. Vai ser maravilhoso. Aí, ó, então, esse cara que entrou aqui agora é uma referência para mim. Esse cara chama Pedro Conde, depois você anota aí nos seus registros. Pedrinho Conde é um cozinheiro aqui da cidade, anota aí no seu registro para você conversar com ele. Hoje ele está em Portugal. É um cara que eu tive a honra de trabalhar com ele e com tantos outros também. Mas esse é um irmão que eu sinto uma saudade danada.
Pedro, está convidado para participar das nossas lives, me chama aí no direct, que aí a gente já vai conversar, tá? Isso aí, Muito, isso aí. muito bem-vindo. Então, vamos começar esse bate-papo gostoso, então, né? Que esse assunto tende a render, né? Vamos embora. Bom, me fala um pouquinho sobre essa coisa da agricultura familiar, que é uma das suas especialidades, né? Conta um pouco para nós sobre isso. Então, como é que isso começou na minha vida? Isso começou da seguinte maneira. Em 2018, eu recebi um convite para fazer parte de um projeto que era um projeto, na época, um projeto que eu fico muito feliz de falar desse projeto, porque ele transcendeu 3 governos já, né? Então é um projeto do governo federal que vem, ele de tanta referência, de tanto peso, que isso ainda bem independe de vontade política. Então ele começou, recebi um convite da Secretaria Especial de Agricultura e Desenvolvimento, a antiga SEAD, e a gente fez uma ABAV, onde houve uma feira, a ABAV lá em São Paulo, uma feira de agências de viagens. E aí, como é que funcionou isso? Existiu uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Turismo, onde eles queriam fazer uma divulgação dos produtos da agricultura familiar, que estavam sendo todos eles mapeados pelo Ministério da Agricultura, recebendo um código de barra, um QR Code, onde quando você ia comprar os seus cogumelos, as suas geleias, tal, de produtores da agricultura familiar brasileira, que estavam inseridos dentro de um determinado programa, eles queriam fazer com que esses lugares virassem destino de visitação. E aí fizeram essa parceria com o Ministério do Turismo. Então, por exemplo, você ia conhecer a Rota do Cogumelo no Rio Grande do Sul. E aí, essas fazendas produtoras de cogumelo, elas tinham uma rota que você podia fazer a cavalo, podia fazer de carro, podia fazer do jeito que você quisesse para conhecer todas essas propriedades e viver essa imersão lá, tanto do local quanto do produto. E aí eu fui convidado dentro de vários outros chefes de cozinha, como Zé Camaral, Jane Pereira, Eloy Leite, Tereza Porção, o Gabriel lá de São Paulo, me esqueci o nome dele agora, irmão da Bia, esqueci o sobrenome do Gabriel. A gente foi convidado para participar desse projeto, onde tinha um stand do governo federal, com um empóriozinho de vários produtores vendendo ali, fazendo seu varejo nas feiras, e nós participávamos de um cozinha show, onde a gente buscava ali na hora os ingredientes que estavam disponíveis à nossa mão e tínhamos que fazer alta gastronomia ou uma gastronomia diferente, oferecer esses produtos de uma maneira diferente. Então a gente cozinhava para 150, 200, 300 pessoas na hora, com o ingrediente que tinha disponível, era muito, muito legal. E aí nessa brincadeira... E aí o que era legal? Que além da gente conhecer... Aí as coisas foram... Como a minha vida é muito dinâmica, muito 220, na hora eu fiz um trabalho. Na verdade, o primeiro prato que eu fiz foi um cogumelo shiitake do Alexandre, da Colonial Fund. E aí eu fiz um cogumelo shiitake refogado, que era para ser recheado com queijo da Serra da Canastra, com uma geleia de frutas do Rio Grande do Sul. Acabou que, na hora, a gente não tinha estrutura, eu tive que fazer um prato bem diferente, mas baseado nisso aí. Cozinha de se vira, né? Vambora, toca o barco. Sim. E aí fiz o prato, mas na verdade o evento em si, a gente precisava mostrar a cadeia de valor que aquele produto tinha. Porque muita gente olha para um produto especial de um agricultor que tem uma pequena produção, ou uma produção especial, de um queijo especial. Pô, aí no Cerrado você tem milhares de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus Anella, que tem aí o Mesa para 12 em Brasília, que foi um projeto maravilhoso que a gente fez também numa BAV em São Paulo e foi muito legal. E aí ele até me falou que aí em Brasília tem uma pimenta chamada pimenta de macaco, uma coisa dessa assim, sim, que é muito tradicional. Pimenta de macaco, tem. E aí ele apresentou isso pra gente, foi muito legal, fizemos um monte de coisa lá. E aí a gente nessas feiras a gente fala muito, explica muito para o público sobre a cadeia de valor desse tipo de produto. E aí logo assim que eu terminei quando eu terminei minha apresentação, a produção chegou e falou assim: Léo, o que a gente precisa para você dar uma outra aula dessa amanhã? Porque não era só falar da gastronomia, era falar dessa cadeia de valor, mostrar a importância desse produto para a culinária brasileira.
E aí eu falei, ó, beleza, só remarca minha passagem de avião e vamos tocar o barco. Aí no dia seguinte eu acabei fazendo um brigadeiro com bacon, um chocolate da Bahia, com um bacon defumado do Rio Grande do Sul, e foi uma festa, foi muito legal. E aí foram 14 feiras que a gente fez nesses últimos 2 anos, transcendendo governos e sustentando esse projeto tão lindo. E o mais legal de tudo, Leninho, que toda vez que nesse projeto eu ganhei um presente maravilhoso, que foi a parceria do Zeca Amaral, que é um chefe de cozinha de São Paulo maravilhoso, que eu acho que também você tem que convidar para suas lives, e nem sei se ele está na sua agenda, e que a gente podia conversar com os agricultores e dizer para o cara assim, olha, por exemplo, a gente tem uma parceria com a galera do Bioaçaí lá de Roraima. Aí eles traziam o açaí deles, a pouco. Léo, a sua internet está falhando um pouco. Léo, Oi. sua Melhorou? internet está falhando um pouco. Espera aí. Melhorou ou Está não? travando. Melhorou, mas ela está dando umas Aí, travadas. Dá uma observada. tá. Não, para mim Tá. aqui parece que está normal, desculpa. Então, aí você viu até, eu consegui falar até onde, que você entendeu? Não, deu para entender, só deu umas Tá. cortadinhas. Então, assim, o que é legal é que o que a gente fazia, além de transformar o produto base daquele agricultor em alguma coisa, a gente tinha a oportunidade de ajudar ele a transformar aquele produto base dele em outras coisas. Então, a gente usava uma maneira de usar a gastronomia economicamente ativa, né, criativa e ativa, para ajudar ele a transformar aquela linha de produção dele em outros produtos. Exatamente, isso aí. Exatamente. Esse cara aí é meu parceirão. Ainda tem uma Fantástico. foto sua aqui. É verdade. Zeca é meu. Eu falo que ele e meu avô, ele fica bravo. O Zeca Ó, tá aqui, ué. Eu conheço o Zeca. o Zeca é de Brasília, exatamente. Ele tá morando Eu em São conheço Paulo. o Zeca. Eu conheço Então, ele. ele Ah, pode que chamar que ele legal. faz parte do teu time. Deixa eu mandar um beijo Olha, aqui eu vou pro. ver a foto aqui. Eu conheço muito ele. Pô, Zeca é meu irmão, tá vendo? A cozinha nunca. A cozinha, de vez em quando, ela traz umas tralhas pra perto da gente. Mas É na porque maioria. eu peguei essa foto e nem olhei a cara, olhei você. Aí agora eu olhei e falei, mas é o Zeca é amigo. Mas o Zeca nessa foto aí, ele já tinha 67 anos. Essa foto aí é muito antiga. Ah, mentira, cara, sacana. É. Ai, que Aqui. legal. Gibão, meu amigo, um beijo pra você. Que bom que você tá recuperado. Tanta gente boa Lani, aí, ó. seja bem-vinda. Fabrício, seja bem-vindo. Fabrício, meu braço direito na cozinha durante anos. Esse cara é Gibão, seja demais. bem-vindo. Aí o Bozai, todo mundo. Bozai, eu já tá aí desde sempre. Cadu também. Cadu. Sim, aí continua. Então é isso, É sabe? isso. A gente Gente, usa que essas. legal isso. A gente Agora, usa por essas. exemplo, deixa eu te perguntar, diante disso que você falou, então, quando você faz esse tipo de trabalho, você acaba que consegue, de alguma forma, ajudar esses pequenos produtores a desenvolver uma estratégias de venda, ou seja, de estar valorizando os produtos dele, enfim, de estar inserindo isso no mercado de alguma forma, até desenvolvendo receitas que eles, de repente, jamais pensariam que podia ser feito com aquele produto dele, né? Exatamente, Leninha. Você traduziu isso de uma maneira perfeita e fantástica com a sua elegância e sapiência. Porque o que acontece? A gente entende que culturalmente as pessoas, as pessoas produtoras, né, na maioria dos casos, elas vêm de uma. Eu não vejo mais essa coisa da agricultura familiar como aquela imagem daquele carinha. Aquela pessoa que está na roça, sabe? Pelo contrário, é uma indústria muito tecnológica, são pessoas que têm uma consciência de meio ambiente, né? Elas seguem todas as regras definidas pelo governo em relação às que a gente chama ODS, né? Que são as... agora me fugiu o nome, agora que são algo como orientações de diretrizes sustentáveis, algo assim. E o nosso papel não é só cozinhar, o nosso papel é ajudar a transformar. Então hoje quando a gente vai para as feiras, sabe, os produtores que já nos conhecem, né, eles chegam e falam, cara, a gente fez isso, aquilo que você falou. Um exemplo muito legal foi quando a gente esteve na Paraíba, em João Pessoa,
e eu recebi uma galera que produzia, que na verdade, o que eles faziam? Eles plantavam cactus palma, e aquele cactus palma era usado para alimentar o gado. Da florzinha do cactus, eles faziam um sacolé, faziam uma geleia. Eu falei, pô, vamos fazer um picles de cactus. Aí eu ensinei a grelhar o cactus, a fazer picles e tal. E eles até hoje falam comigo sobre isso, sabe? De que era um produto que eles davam para o gado ser alimentado. E hoje eles usaram aquilo na transformação como uma oportunidade de mais renda, sustentabilidade, não perdia o produto. E assim foi, sabe? A gente transforma a cozinha num laboratório para ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é, com certeza. Agora, olha só, antes de eu fazer a outra pergunta, a gente podia ter falado isso no início. Traduzindo em pequenas palavras, de uma forma que as pessoas entendam o que a gente está falando, até para quem chegou agora e tal, como que você definiria o que é uma gastronomia economicamente criativa? Bem, eu acho que existem duas vertentes nessa, né? O lado do cara que está em casa cozinhando e o lado da pessoa que tem um negócio de gastronomia. Tá. O que eu vejo? A vertente, o que eu vejo como gastronomia economicamente criativa? É você identificar as oportunidades da sua região, a cultura e o cultivo da sua região, e tentar extrair com o menor número de ingredientes possíveis, porque eu conheço gente que mora em regiões que ela é específica de um determinado tipo de cultura, ou duas ou três pequenas coisas, e oportunizar isso da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo, entendi. E ao mesmo tempo é você que tem uma dieta restrita, vamos dizer assim, você que cozinha, ou você que tem uma oportunidade de ter poucos insumos à sua disposição, de terceiros, de pessoas que você pode pedir. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu não consigo tirar aqui do meu... Tá travando ainda? Não, tá dando umas leves travadas. Se travar mais, eu faço assim, você tenta enxergar. Tá bom. Eu estava falando que é o fato das pessoas usarem de poucos ingredientes e usarem principalmente suas redes sociais para pedir informação para essas pessoas que são especialistas em determinados assuntos, para como transformar aquilo. Eu sempre digo o seguinte: Leninha, eu só como frango, cenoura, arroz e batata. Beleza. Vamos criar um cardápio com maneiras de cocção para que você coma frango, arroz, cenoura e batata durante 7 dias em 7 oportunidades diferentes. Eu acho que é isso, é você poder olhar para o alimento, olhar para o insumo e tratar ele da maneira mais ampla possível, ser criativo, porque é o que você pode consumir, é o que você tem à sua mão, e é transformar isso em algo muito maior do que só aquela informação básica que você tem. Sim. Então vamos tentar detalhar isso um pouquinho mais. Pelo que eu entendi, então, para empreender gastronomicamente na sua região, ou seja, na região que você pretende, né, operar, a gente está falando de uma operação comercial, né? É fundamental que se conheça a cultura, um primeiro passo, se conheça a cultura desse local, ok? Claro, claro. Isso é principal. Não adianta você querer... É fundamental. Porque não adianta, por exemplo, você querer... primeiro implantar uma cultura gastronômica de uma outra região dentro de uma região que você tenha, que você esteja inserido. Dou esse exemplo, por exemplo, o açaí do norte para o açaí do sudeste, completamente diferente, né? Se eu trouxer o açaí do norte para o sudeste, ninguém consegue comer, não tem o hábito de comer. E se eu fizer o contrário, eu também apanho, né? Porque os meus amigos do norte falam, cara, ninguém bota bala fine e calda de goiaba, calda de menta num açaí, chantilly no açaí, isso não existe. Tipo isso. Então, assim, conhecer a cultura local, os ingredientes locais e direcionar para que tipo de público você vai vender esse tipo de cultura gastronômica.
Eu ia te perguntar, assim, então, que se faz necessário previamente, bom relatar isso, né? O que pode ser produzido dentro da sua região, em função dessa cultura, certo? E da disponibilidade dos insumos existentes também. Perfeito, Não é perfeito, isso? perfeito. Quer Respeitando dizer, sazonalidade. se você traça essa linha de raciocínio aí, dentro de um projeto, de uma operação comercial de um restaurante, já é uma linha bem interessante para poder ter um sucesso dentro de uma gastronomia economicamente criativa. Perfeito. Até, por exemplo, assim, eu estava olhando seus stories hoje, você tem um buffet, né? Tava olhando lá e Aham. aquela mesa estava muito bem montada, linda. Eu, se entro no lugar daquele, os meus dentes chegam até a bambear, porque eu não tenho dinheiro para frequentar um lugar daquele, não. Então, Ai, socorro! Então, assim, por exemplo, eu não sei, vou falar uma besteira aqui, tá? Aí você está aí no Centro-Oeste, você está aí no Distrito Federal, você está em Brasília, e vamos dizer que você tem uma dificuldade de um determinado insumo específico. Ah, por exemplo, lagosta, você não consegue ter aí a um preço acessível, tal. Aí você resolve colocar no teu buffet um menu que tenha lagosta, Que você né? vai ter maior dificuldade para poder achar e tal. Exatamente. Entendi. Então o que eu acho que a gente precisa é entender. E ainda assim, e aí, olha só, pra você ver como é que as coisas são curiosas, né? Eu não tive oportunidade ainda de conhecer a Europa. E aí, todos os meus amigos, as pessoas que eu conheço que vão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem tosco, vão à Itália, as pessoas falam assim, nossa, foi a melhor massa que eu comi na minha vida, foi na Itália. Aí eu falo, o que você comeu? Ah, eu comi um talharim feito na hora, um fettuccine feito na hora com um molho de tomate. Aí eu falo, pois é. Mas por que você foi o melhor molho, o melhor massa e melhor molho? Porque os caras lá eles têm uma farinha para fazer a massa, um ovo específico para fazer a massa, um tomate específico para fazer um molho. A gente não. E eles respeitam inclusive a sazonalidade dessa produção. Respeita muito. A gente não. Ó, a Regiane está falando aqui, ó, é que ela estava esperando lá em Palmas, em Tocantins. Ó, quem sabe eu não vou a Brasília visitar o buffet da Opa! Leninha e depois vou a Palmas. Só depende do convite e da passagem que vocês vão mandar. Fiquem à vontade. Só isso. Só isso, só isso. Estadia não precisa que eu durmo na cozinha mesmo. E eu garanto o jantar e o Não, almoço. estadia você já pode ficar aqui em casa, sem Vamos embora. problema. Vamos embora. Eu faço o jantar e faço o almoço. E aí, Pronto, beleza. olha só, grande chefe Ana Zambelli, linda, maravilhosa. E aí a gente fala exatamente isso. Lá se valoriza a cultura e a sazonalidade, se valoriza o ingrediente pela sua região, e aqui a gente vira-lata, de uma certa maneira, sabe? Da Itália eu posso falar bem, porque a minha formação foi lá e eu Aí, falo que na outra encarnação eu fui italiana. tá vendo? Que mulher chique, Então, hein? assim, lá, assim, além da valorização do produto da terra, tá? Que não, assim, é indiscutível. Eles têm o processo de cocção, a forma do preparo, sabe? Tem, por exemplo, assim, uma coisa que eu achei interessantíssima lá, que eles não usam panela de pressão, né? Por Não. quê? Porque a panela de pressão acaba com o alimento, a gente sabe disso. Assim como o micro-ondas, né? Então, assim, até essa forma de coccionar os alimentos, ela é totalmente diferente, sabe, nossa aqui. Hoje, eu acho que a gente tem melhorado muito nas técnicas, que é, por exemplo, assim, de não cozinhar tantos alimentos, né? Lá a gente come tudo muito, muito mais natural, mais cru, enfim, do que aqui. Eu mesma, quando eu fui para lá, eu achava um absurdo eu chegar lá e comer, tipo, abobrinha crua, né? Aquela história eu achava estranho. Hoje eu não consigo É nem bom. pensar em cozinhar uma abobrinha. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uns vídeos aqui para poder ensinar algumas coisinhas, e o pessoal que estava gravando, eu fiz um carpaccio de abobrinha. Cara, foi um maior Adoro. sucesso. Detalhe, eu tinha feito carne, tinha feito outras coisas, mas o carpaccio de abobrinha, ele dominou, porque Delícia, realmente, né? assim, leve, delicado, barato de se fazer e tem um sabor incrível, né? Então, essa questão que você falou primeiro, de você ter os produtos certos e coccionar, inclusive, da forma correta, ele é o que faz o sucesso de uma receita. Então, pode ser um espaguete com molho de tomate, conforme a pessoa falou.
que vai se tornar o melhor espaguete do mundo, né? Então, Exatamente. é exatamente isso. Então, assim, dentro ainda continuando do que a gente estava falando, eu imagino também que para um sucesso disso, você precisa observar o mercado local, né? Ou Sim. seja, para quem você quer vender, também seria uma estratégia muito importante, certo isso? Então, na verdade aí existe, você consegue matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque o que que Uhum. acontece? Eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos que curiosamente você vai trocando informação. Eu tenho amigos que são de Campo Grande, no Mato Grosso. Uma amiga que era daqui e mora lá. E ela tem um restaurante de soba, né? Ela tem uma comunidade japonesa, ela é japonesa, tem uma comunidade japonesa muito grande lá. E ela não é cozinheira, ela acabou caindo nessa história. E ela falou exatamente isso. Ela falou, cara, eu só faço soba. Aí eu falei assim, mas por que você não diversifica teu cardápio, Regina? Eu tava falando com ela, porque quando ela vem a Teresópolis, ela vai tomar café lá na loja, a gente fica conversando disso. Aí ela falou assim, cara, porque não adianta eu fazer outra coisa, porque aonde eu estou instalada, eu tenho uma comunidade local que consome esse ingrediente de fato, que faz parte da cultura deles, e as pessoas que vão visitar a cidade ou que passam por lá, acabam indo comer esse tipo de prato, que ele é Para típico poder e provar, para poder conhecer. o cara vai sair do Rio de Janeiro para ir para Campo Grande para comer feijoada. Feijoada eu como no Rio de Janeiro. Pega uma água para mim, filha, por favor. Entendeu? Então, como eu vou sair daqui, vou para Brasília, eu não vou querer comer um prato com pimenta de macaco, com maru, Sim, sabe? sim. E assim vai. Então eu acho que é por aí. Apesar de que aqui, hoje eu falei muito de você para um chefe nosso aqui, um chefe aqui de Brasília, e teve uma das lives aí que me perguntaram sobre a gastronomia de Brasília, né? A Uhum. gente aqui, infelizmente, nós temos uma cultura ainda bem, eu diria que bem simples. Então, dificilmente você encontra. Não existe hoje nenhum restaurante em Brasília que seja que seja especializado em Culinária comida do. do Legal. cerrado. E a gente vai ter, eu não sei se você chegou a conhecer o Vinícius Russinoli, que é aquele, ele participou do MasterChef. Não, Ele mas tem eu vi, é o que estava no seu stories hoje. Eu vi, eu ele vi, mesmo. eu vi. Ele é um cara que está abrindo, já tá pronto o restaurante dele, que é 100% Legal, cerrado. Então é um legal. trabalho super bonito, super bacana o que eles estão fazendo. Ele tem um sócio lá e eles estão abrindo, já vai para, já está esperando só passar um pouco dessa pandemia aí para poder inaugurar. Mas é 100% cerrado. Ele Maneiro. tem um trabalho super bacana, tá? E que vai ser especializado nisso. Então, aqui na cidade, você, por exemplo, assim, se você falar, eu quero comer a pimenta do macaco, eu não saberia dizer para você um lugar que faça, né? A gente pode ir na feira e tal e comprar, mas um local que use, que eu me lembre assim de cabeça, não conheço, tá? E eu acho que isso é muito importante, ter um representante, ou vários, se possível, nesse quesito, pessoas que são ousadas, mas que ao mesmo tempo são especialistas, porque vender o clássico é fácil, né? É. Vender o clássico é muito fácil. Quando você tem uma rotatividade de cliente muito grande, quando você tem uma demanda muito grande, o cara ataca no basicão, que é o executivo que eu adoro, né? Do Parmegiana, seja do que for, do Piemontese, o que for. Mas quando você tem uma identidade, você cria essa referência, e hoje o brasileiro está começando a descobrir, né? Começando a descobrir a cultura gastronômica local de cada destino que ele vai, sabe? Eu vou à Bahia, eu vou me lotar de acarajé, sabe? Eu vou Aham. comer o A sarapatel, eu vou comer. cultura local. A Claro, cultura local, cultura né? local. E então, quando esse restaurante estiver funcionando aí, você avisa para a gente poder divulgar para os amigos aí. Saraiva, Pode deixar. Eu não vou ao Espírito Santo comer a moqueca capixaba da Sabrina, porque você não me convidou. Ele já me convidou, tá vendo? Eu não, eu não. Então, a gente pode combinar um dia de ir todo mundo para lá. Ele vai dar as passagens, a hospedagem, ainda vai fazer a moqueca capixaba pra gente. Não, eu não quero ir, porque senão ele vai botar trilha sonora de axé e eu não vou me sentir confortável.
Ô, gente, vamos Vamos acionar lá. aí o aviãozinho para levantar a live e colocar as perguntinhas aí no balãozinho, tá? Vamos lá. Quem Coloquem tem as uma... perguntas no balãozinho, aperta o aviãozinho do lado para poder subir a live. Então, bom, pelo que a gente foi traçando aí, eu vou anotando aqui, e se descobrindo a cultura, levantando os insumos existentes e traçando quem será seu público-alvo, é possível elaborar um cardápio que mude de acordo com a sazonalidade de cada produto? É isso que é a grande mágica da cozinha. Eu acho... Ah, Aí que eu acho que é a grande mágica da cozinha, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho essa experiência, eu faço isso aqui todo dia, né? A gente não tem uma, a gente tem aqui na região um fornecimento absurdo de hortifruti. Teresópolis hoje é responsável por 85% hoje da produção de hortifruti granjeiro que atende o Rio de Janeiro. aham, Então a gente, assim, eu ligo pro fornecedor agora, amanhã às 6h30 da manhã ele está na porta da minha loja com tudo colhido no dia, né? aham. Então a gente trabalha exatamente isso, com a questão da sazonalidade, o que temos para hoje, e com o que temos para hoje, a gente tem o desafio de, como cozinheiro, como chefe de cozinha, Sim, em criar um cardápio para se adaptar à realidade e à vontade do cliente. Aí é um legal. exercício. E aí, Leni, eu acho o seguinte: a gente vê, é, respeito isso, tá? Restaurantes que são clássicos, que têm pratos que transcendem aí 30, 40 anos, que são pratos referência, sabe? Aqui no Rio, por exemplo, há muitos anos atrás, durante muito tempo, tinha um restaurante que o pessoal ia lá só para comer o couvert do restaurante. Só para tem um restaurante no Flamengo aqui no Rio, que é o Lamas, que as pessoas vão lá para comer o milanesa do Lamas, e assim vai. Sim, Entendo, respeito. Mas num restaurante pequeno, dinâmico, que você tem hoje muito assim, a presença do dono, que é o cozinheiro, e assim vai, essa coisa de você atender com individualidade o teu cliente, ela é muito legal, ela é muito importante. Porque e eu já vi muitos cozinheiros bons, muita gente de mão boa, que passou 30, 20, 30 anos dentro de uma cozinha realizando aquele cardápio ad eterno, e as pessoas sem subjugaram. inovar, sem inovar, sem fazer nada de diferente, né? Exatamente. E aí, às vezes, diz que as vendas estão ruins ou que, né, o cliente não está aparecendo e tal. Eu acho que isso é uma pegada que... A inovação, eu sempre trabalho com inovação, eu sempre falo isso. Em todas as minhas lives, toda palestra que eu dou, eu falo que, para mim, o ingrediente principal é a inovação. Seja em Ima- que especialidade for o Imagina se no, restaurante. imagina se no teu buffet você estivesse servindo até hoje aqueles canapézinhos de pão de 1900 antigamente, entendeu? Oi, travou? Travou. Repete, você parou no Melhorou? canapézinho de pão. Melhorou? Voltei? Voltei? Então, Voltou. voltei. Canapé de pão. Imagina o seguinte, imagina se você tivesse no teu buffet até hoje servindo aqueles canapézinhos de pão de forma de antigamente, né? Cara, não fala sobre isso não, porque eu tenho uma fama aqui na cidade de que eu tenho horror a canapé de pão. Aí eu falo assim, não, e eu adoro coxinha de frango, mas a coxinha é grande, né? E Uhum. aquela coxinha pequenininha eu detesto. Então, assim, tem duas coisas que eu não sirvo no buffet, que é o canapé de pãozinho, eu falo canapé de pãozinho com pasta, e a Nossa. coxinha. E aí, chegam as noivas, às vezes, lá com cardápio, eu fico brava demais, porque ela chega assim com um cardápio que tem coxinha e canapé de pãozinho e pasta. Aí eu falo, cara, não dá para comparar, né? É, Então, pelo amor de Deus, não vai rolar. E não, aí o pessoal fica tem o bravo, seu valor, mas já a fila já andou, né? já é ultrapassado e é Já. diferente, né? Completamente diferente. Mas olha só, Diga, seguindo o nosso raciocínio lá. vamos E o embora. público? E o público?
Ele recebe bem essa proposta de ter um cardápio que muda a cada momento? Ele entende essa proposta, que essa proposta é de valorizar o insumo do momento, enfim, de valorizar essa cultura local? Ele entende isso? Ele entende. Na verdade, isso é um trabalho de quebra de paradigma, sabe? Porque o que que acontece? Como eu sou mão de obra do meu restaurante, eu sou um dos cozinheiros do meu restaurante, eu faço cozinha e salão. E, e como a gente está numa cidade muito pequena, né, a minha loja, antes de virar o que virou agora, que agora é o Léo Cozinha Criativa, antigamente chamava Bombom. Eu era simplesmente o dono de uma doceria. E sou péssimo em fazer confeitaria, não gosto. E eu tenho uma equipe, né? Tinha uma equipe lá que trabalha, tem uma equipe que trabalha comigo, e eu era simplesmente acho que eu era um chefe confeiteiro. Então eu dizia, ó, eu quero um creme pâtisserie, eu quero um léger, eu quero não sei o quê, vamos fazer um ganache, vamos fazer isso, vamos montar um pandeló, vamos mudar essa massa, não sei o quê. E eu ajudava a conceber as tortas. É, Aí, quando a minha carreira de cozinheiro começou a andar paralelamente com o meu negócio, né? Depois eu acabei fazendo uma fusão das duas coisas. E aí eu falo que a minha loja hoje ela é um bordel gastronômico, né? Por quê? Porque eu abro 9 da manhã e eu vou até 10 da noite. E aí eu passo do café da manhã, do de jejum, do lanche, do almoço, da sobremesa, do pós-almoço, de quem não almoçou comigo, que vem tomar café comigo, do lanche, do happy hour e assim vai. Então, Uhum. e aí minha loja, quando eu fui mudar de nome dela, eu falei, cara, eu preciso mudar de nome, eu preciso arrumar um nome novo, porque o pessoal não consegue entender que Bombom é uma loja ampla de gastronomia. Aí eu falei, pô, que nome eu vou botar, que nome eu vou botar? Aí todo mundo falou assim, cara, a gente tá numa cidade que é um ovo, todo mundo te conhece. Então as pessoas falam assim, ah, vou lá no Léo. Vamos lá no Léo, vamos lá no Léo, vamos lá no Léo, vamos lá no Léo. E aí virou Léo. Léo Cozinha Criativa, porque é uma referência. Então se qualquer pessoa que conheço gente aqui de Instagram que fala assim, aonde é o seu restaurante? Aí eu dou o endereço e falo assim, ah, mas se você estiver em algum lugar, você fala assim, onde é que é o Léo? Vão te dizer onde é o Léo. E aí, o que acontece? Quando eu recebo meu cliente, eu entrego o cardápio, falo, ah, nosso cardápio do dia é esse, mas eu posso cozinhar para você algo especial que não esteja no cardápio de acordo com a tua necessidade. Aí fica todo mundo com o olho arregalado desse tamanho, né? Mas como assim? Eu falo, olha só, por exemplo, hoje eu fiz uma massa aqui com gorgonzola e pera. Aí o cara, mas eu não como pera. Eu falei, ótimo, pode tirar. Mas o que eu posso botar no lugar? Aí eu falei, o que você gosta? Aí o cara, eu gosto disso. Eu falei, beleza, então vamos combinar. E aí a gente vai trocando os ingredientes, porque na verdade, a gente que trabalha em cozinha, a gente tem um mise en place montado, e a grande Uhum. brincadeira disso é você saber quais os ingredientes que você pode combinar com aquela história. Então, de um Sim, cardápio do dia, eu você faço, pode criar outros. eu me divirto. E aí o cliente ganha, o cliente ele se sente privilegiado, prestigiado, porque a pior coisa que eu acho Sim. que existe em determinadas situações é o cara que fala assim, eu posso trocar a batata frita por uma salada? Não, não Não, não pode. pode. Né? Poxa, mas eu sou É, alérgico a queijo, eu tenho intolerância à lactose. Todas as suas massas hoje têm molho de queijo. Pode trocar por um molho vermelho? Não, não pode. Claro que pode. Eu tô ali para cozinhar para o cara, entendeu? Eu tô ali para cozinhar para o meu cliente. Então, e o cliente já chega para mim às vezes e fala assim, Léo, não quero nem saber, não quero nem olhar o cardápio. Hoje eu tô a fim de comer panqueca. Eu falo, pô, panqueca? Tá bom, peraí que eu vou fazer. Me dá aí 20 minutinhos que eu vou lá fazer panqueca. Aí o cara, tu vai fazer mesmo? Eu falei, pô, eu vou fazer. Aí eu vou lá e faço pro cara. Ah, vambora, vambora. legal, legal isso. Então, a minha próxima pergunta tem a ver com essa pergunta que o Saraiva fez aí, ó. Léo, explica para a galera o fato de você não ter cardápio. Eu acho até que você já falou isso aí, né? Não, a gente sempre tem um cardápio, né? Eu tenho coisas que eu não posso deixar de ter todo dia, né? Porque uma Caesar salad da vida, acho que na verdade meu cardápio, a única coisa que ficar de eterno é a Caesar salad, o resto eu mudo todos os dias. O que eu faço é entender o que o meu cliente precisa. E mesmo que o meu cliente. Eu tenho todos os meus pratos levam proteína. Todos. Aí o cliente fala assim, eu sou vegetariano. Pô, beleza, vamos lá. Você quer comer um arroz, quer comer uma massa, quer comer uma salada? Aí eu começo.
que você come, o que você não come, o que você pode, o que você não pode. Aí eu monto o prato de acordo com o que ele curte e bora. Legal. Muito bem. Agora, por exemplo, assim, Hum. você tem como divulgar previamente, o que eu estou querendo dizer? Quando você leva em conta que você trabalha com a sazonalidade, né? A Uhum. época de produção de cada insumo, enfim, que aquele cliente. Você tem como divulgar isso previamente, de alguma forma, o cardápio, a questão de que, vamos dizer assim, eu não sei, me fala um produto aí que é lá de Petrópolis, por exemplo, Não, que ele é sazonal. é, por exemplo, não é toda semana que a gente tem cogumelo, entendeu? Tá, então vamos trabalhar com cogumelo. Ah, Vamos dizer assim, que você vira e fala assim, olha, essa semana, aliás, mas você está falando do cogumelo especificamente porque não é nem por causa da safra, é porque o cara não consegue, de repente, produzir para aquela semana, é isso? exatamente, exatamente. É Tá. Mas porque vamos assim, falar como de a uma produção. coisa mais que seja de safra. A Não, safra, né? não, mas Ah, na verdade, assim, na verdade, como a gente tem uma produção, como aqui a gente tem a facilidade de ter uma diversidade muito grande de insumo, são pouquíssimas as coisas. Na verdade, parte de hortaliça a gente tem tudo o ano inteiro. O que a gente não tem, que a gente tem uma sazonalidade, são as frutas. E aí fica um pouquinho mais complicado. Morango, a pocã, que é muito forte aqui. Aqui basicamente morango e pocã. Agora o resto de hortaliça, e legumes e verdura, mole. Isso aí é mole. Mas, por exemplo, eu te dei o exemplo do cogumelo, porque como a região aqui é uma região muito propícia por causa do clima, a gente aham, tem o problema às vezes de chover demais. E aí, quando aham. chove demais, ele não consegue colher no dia seguinte. E aí, às vezes, os clientes que tiver, é o seu borô, Saraiva. É o seu borô. Ai, É, Jesus, põe é a esse, mão nesse saraiva, esse cara. gente. Não, não, esse é demais. Esse aí é demais. E a gente tá aprontando uma, Tem Leninha, que... a gente tá aprontando uma que você vai ver só. Você vai ser convidada, você vai ser convidada para uma live nossa que vai ser assim um estouro. Então, Opa, tô então, dentro. eu tentava previamente falar, ó, essa semana eu vou ter na quarta. O pessoal me pergunta às vezes assim, na segunda-feira, tô querendo almoçar no sábado, o que que você vai ter? Não faço ideia. Não faço a menor ideia. E o Legal público isso, eu acho e o, legal, eu gosto disso. e o público entendeu isso perfeitamente. Então, Muito bom. como eu te falei, eu abro a loja às 9 da manhã. Eu chego às 7h20, 7h30 da manhã no restaurante. Eu ligo o WhatsApp da loja, o pessoal vê o online, já começa assim, 8h10. Já tem o cardápio de hoje? Eu falo, não. Eu já, eu já tenho uma ideia, mas eu falo, não. Não tenho. Então, aí quando dá lá 10 horas da manhã, mais ou menos, é a hora que a gente dispara o cardápio pro pessoal e eu já começo a ter devolução de pedido e de mudança. Já tem cliente que já escreve, olha, eu quero esse prato sem isso, com aquilo, pede pro Léo trocar para mim e não sei o que, piriri, pereré. Porque a gente... E sabe o que é o mais legal disso tudo, Leninha? Assim, eu tava Ah, lendo eu tava lendo um estudo de franquia. E um amigo meu que é dono de uma franquia muito famosa disse para mim que a franquia considera que se o cliente come a cada 15 dias nessa franquia, que ele é um ótimo cliente. Acho que talvez pela questão da demanda, etc. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, então eu acho que eu sou um cara que tem que ser estudado pela NASA. Porque, porque com esse modelo de negócio que eu consegui criar, eu tenho clientes que almoçam comigo de 3 a 4 vezes por semana que comigo. legal, Léo. Mas é É, porque é o diferente, é o de seu diferencial, né? exatamente, Você faz exatamente, diferente, é a questão da inovação, isso é exatamente. fato, né? Não tem como dar errado uma situação dessa. Agora, por exemplo, Hum. num tipo de produção, né, numa produção desse tipo aí, imagino que seja super difícil manter o estoque
Ou não, ou você não faz, pelo que eu estou entendendo, você não existe estoque, né? Deve Não, eu existir tenho estoque, talvez do arroz, do feijão, do óleo, enfim, do sal, mas não isso. existe um estoque para você, né? Não, Então é não um existe. menos, né? Não existe. Aí eu me dou o luxo, né, de usar da, da elegância de vocês para dizer que o meu restaurante, a minha casa, ela funciona como um bistrô, né? Então, assim, por exemplo, cansa de acontecer, eu às vezes faço aquela coisa assim de elencar um cardápio e falo assim, por exemplo, hoje eu vou fazer um arroz negro com vieira e legumes e castanha. Aí eu boto no Hum. cardápio. Aí, 11h10 da manhã já começa a chegar gente para almoçar. Aí, sei lá, até meio-dia e meia, chegaram lá 25 pessoas e as 25 resolveram pedir esse prato. Aí chega meio-dia e meia, acabou. Acabou esse prato. Aí chega alguém 2 horas da tarde e fala assim, pô, Léo, vi o cardápio hoje, vim comer aquele arroz negro. Eu falei, já era, acabou. Mas como acabou? Eu falei, Acabou. acabou, cara. Então, Acabou. assim, é produto fresco, é comida fresca. O nosso horário de atendimento é, por exemplo, de 11h30 às 4 da tarde. Almoço rola direto. Nossa Senhora. E isso quando o pessoal não chega atrasado, chega 4h30 e assim vai, vambora. Mas eu digo, ó, o cardápio tá aqui. Eu tenho até durarem os nossos estoques. Cara, eu tô doida Porque para ir aí conhecer esse é muito restaurante, legal. viu? É muito Agora eu legal. É vou te uma casa. sacanear, vou chegar e vou te sacanear tanto, vou falar, eu quero isso, tira Não, aquilo, põe e tal, e vou aprontar uma zona que você vai ver. olha só, assim, a zona pode ficar à vontade. Se você quiser comer estrogonofe com farofa, você come, não tem problema nenhum. Sabe? Não tem problema nenhum. Macarrão com arroz, aí é contigo. Que É, triste, né? só que, obviamente, a gente tem uma linha de trabalho dentro dos insumos disponíveis do dia. Né? Às vezes Sim. tem cliente que chega para mim e fala, pô, Léo, hoje eu tô afim de comer um peixe. Fala, cara, não tenho peixe fresco hoje. Não tem. Mas aí tem cliente que vira para, por exemplo, eu faço ceviche. Toda vez que eu recebo peixe, eu falo, gente, hoje tem ceviche que eu recebi peixe. Aí no dia seguinte, o cara fala assim para mim, pô, Léo, eu vim comer um ceviche hoje. Eu falei, hoje não dá para fazer. Por quê? Porque eu recebi o peixe ontem. Ontem eu consegui servir ele. E o que sobrou hoje, o que eu não vendi, eu embalei, conservei, e hoje esse peixe vai virar uma moqueca porque ele já não tem. Vou trabalhar com A ele mesma hoje, textura, não né? tem a mesma textura, não vai funcionar para o ceviche. Então, é um desafio maravilhoso. Uma vez, eu passei por um aperto, não foi um aperto, foi muito legal. A gente, antes de eu ter a minha casa, né, eu era sócio de um restaurante que chamava Casa do Chefe Bistrô. Isso é uma longa história. E tinha essa vibe também. Desde lá eu já exercitava isso. E aí um belo dia chegou um cliente, desses clientes que chegam no nosso restaurante, né, e estão a fim de te desmoralizar. Não sei por que as pessoas entram nessa de ir a restaurante e tentar desmoralizar a comida de um profissional, né? Porque, com todo o respeito do mundo, porque eu assisto todos os programas de televisão, eu sei como é que faz risoto, porque eu sei como é que faz isso, porque o ponto da carne eu li num livro que é assim. As pessoas são assim. E aí Sim. um cliente falou, eu fiquei sabendo que vocês aqui cozinham o que a gente quiser. Eu falei, olha, dependendo dos insumos que eu tiver na casa, eu posso preparar uma diversidade de pratos. E aí hoje no meu restaurante e lá na casa do chefe, a gente tinha uma biblioteca absurda de livro. Tanto para decorar quanto para usar, para buscar referência, para tá de bobeira, vai ler, vai estudar, vai pegar referência, né? Para entender essa possibilidade de ativar a criatividade. E aí ele falou assim, se eu pegar um livro desse aqui e tiver uma receita que eu queira comer, você faz? Eu falei, tiver os ingredientes. E curiosamente, foi um livro tá até aqui em casa. É um livrinho de uma coleção que tinha vários tipos de países, um livro de países andinos. E aí ele foi folheando, e ele falou assim, eu quero comer isso aqui. Aí eu peguei a receita, olhei para a cara dele, aí nisso já veio meu sócio, que na época, meu sócio era mais vaselina, né? E eu sempre fui mais diretão.
Aí ele chamou, aí o meu sócio viu indo pro salão, e já falou, pronto, vai dar merda, né? Aí eu fui, chegou o cliente, pegou, mostrou, eu falei, olha, dá para fazer. Só que eu tenho que substituir 4 ingredientes aqui, porque esses 4 eu não tenho. Eu tenho esse e esse para substituir. Aí eu fui falando tudo que eu ia fazer. Aí o cliente foi ficando assim meio murcho, sabe? Porque ele achou que... Aí eu dei a sorte, talvez. Aí eu fiz o trabalho, fiz a comida, depois ele veio, me parabenizou, gostou do trabalho. Ele falou, olha, eu queria te pedir desculpa, porque me falaram do trabalho de vocês e eu vim aqui para numa de tentar derrubar essa imagem que construíram de vocês. Porque o nosso restaurante era muito bem posicionado em negócio de ranking, de indicação. Aí eu falei, olha, fica à vontade. Se eu não soubesse, eu ia dizer para você que eu não ia conseguir fazer. Mas eu ia me empenhar com todas as forças que eu tenho para poder te atender da melhor maneira possível. E eu acho que esse é meu propósito, sabe, Leni, é servir, independente do que for. Pelo que diante de tudo que eu escutei aí, eu resumiria o teu trabalho 100% em criatividade, né? Então, para se ter uma operação como a sua aí, eu acho que tudo se resume na criatividade na panela. Não tem outra forma de fazer um trabalho desse, se não for criativo, se realmente você não tiver essa pegada de criatividade mesmo, porque é aquela história de você abrir a geladeira, né? Exato. E falar assim, peraí, deixa eu ver o que que tem e eu vou criar com isso aqui que tem. Então, Inclusive, sem a criatividade, eu acho que não dá para poder uma pessoa se arriscar num negócio como esse. Eu não diria que além da criatividade, eu iria até muito mais além, é a questão da organização, né? sim, Porque, porque a gente, quando com uma operação normal, você tem tudo muito bem definido ali. Então, você tem seu estoque com arroz, com feijão, com não sei o quê, nananã, as carnes todas já porcionadas, aquela coisa toda já bem preparadinha, você já sabe o que que vai produzir, já fez a mise en place, já cortou, nananã. Agora, nesse caso seu aí, você chegar, você, a equipe, enfim, quem trabalha com você, chegar tipo assim, peraí, deixa eu ver o que que eu vou fazer hoje aqui, né? Então, meio que a cozinha meio que para, né? Ali e fala, e agora, né? então, Então, na assim, verdade, é 100% criatividade, né? inclusive eu levo esse conceito para as consultorias que eu dou, né? E aí, quando eu sou contratado para fazer consultoria, eu vejo que assim, é muito fácil, às vezes, chegar um consultor, um cozinheiro, um chefe de cozinha, entrar numa operação de alguém e dizer assim, olha, muda tudo. Agora nós vamos fazer um cardápio completamente diferente do que você faz. Mas o cara não consegue entender que ele tem problema de insumo e outra, problema de técnica de mão de obra. Então, o que eu tento fazer é pegar a realidade de vida desse restaurante, os insumos e as carnes, tudo que aquela brigada de cozinha sabe preparar, está acostumada a preparar, e reorganizar em novas receitas. Não precisa reinventar a roda. É só Uhum. reposicionar os insumos, porque você pegar um cara que faz carne a vida inteira e pegar esse cara e de repente jogar esse cara para fazer massa, vamos tratar essas carnes de jeito diferente. E é isso que eu faço, é usar o recurso de mão de obra e o recurso dos insumos para transformar os cardápios todos os dias. Ó, Obrigada, Paula. olha só, o Fabrício está falando aqui, que era meu chefe no restaurante, o problema é que ele muda 300 vezes em 1 hora. Exatamente. Eu tinha um quadro negro, eu pintei uma parede dentro da cozinha que era um quadro negro. E aí, quando o Fabrício chegava, eu escrevia o mise en place inteirinho, ele era meu chefe, tinha uma equipe na mão dele, e eu adorava a atitude dele, porque eu fazia o cardápio inteiro, botava porcionamento, botava tudo, ele olhava para mim e falava assim, é isso, né? Eu falo, é. Aí ele, é isso mesmo, né? Eu falo, é. No meio da noite eu chegava no balcão, porque ele não me deixava entrar na cozinha, porque ele falava assim para mim, se você tiver entrar na cozinha, é porque você não precisa de mim. E aí ele falava, você só vai Certo. entrar, e ele falava assim, você só vai entrar quando eu precisar. E aí eu entrava, quando ele me chamava, e eu entrava subordinado a ele. Como chefe, ele era meu chefe, eu entrava como subordinado a ele. Eu falava, o que eu preciso resolver? Ele falou, tô com gargalo nisso, 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 nisso. Aí eu ia, ajudava a resolver, entregava os pratos para ele fazia a boqueta,
E aí ele falava, agora você pode sair. E eu saía da cozinha, para não romper a hierarquia, sabe? E aí no meio do serviço eu falava assim, do nada, cara, eu quero um risoto de abacaxi com canela e camarão flambado no Jack Daniels. Aí ele, mas isso não tá no cardápio. Eu falei, não tem problema, pega o abacaxi do chutney, faz não sei o quê. Aí ele, tá, beleza, agora já sei o que eu faço. Aí no final da noite ele vinha, tu me quebrou, tal, tal, tal. Eu falei, não, vambora, vamos que dá, vamos que dá. E a gente aprendeu muito junto, isso era muito bom. Muito legal, gente. Isso é muito legal. Eu acho que ia ser uma loucura, mas tudo bem, eu tô gostando da ideia aí, viu? Olha, eu vou te falar, Leninha, que é muito legal, porque inclusive você pode. Eu aproveito essa oportunidade de, por exemplo, quando acaba o meu arroz negro com legumes e vieira, porque por um exemplo da vida acabou a vieira, eu não deixo aquele arroz acabar. Aí eu já vendo aquele arroz com uma outra proteína para um outro cliente que chegou para pedir. Ou então o legume que eu já fiz o mise en place, que acabou o arroz negro e acabou a vieira, eu já transformo em outra coisa, eu já acrescento a outro prato para não deixar isso virar sobra de cozinha, entendeu? É a cozinha sustentável Sim. também. Aham. O Cadu está dizendo aí, ó, em alguns casos é muito importante a venda do garçom. Às vezes Sim, sofro com isso, faço algumas sugestões fora do cardápio, mas alguns garçons só sabem entregar o cardápio e não vendem. Aí passa pelo treinamento, né? Ou às vezes realmente por preguiça, conforme ele está falando ali. É verdade, isso é bem é complicado, complicado, né? Cadu. Tem que ter uma equipe muito concisa para isso poder acontecer. Pergunta na tela, adivinha de quem, né? Ah, eu não consigo ver daqui. Não? Não, não consigo, não Porque, consigo. A pergunta não chega porque para na mim. minha live, adivinha quem perguntou? Porque na minha Saraiva. live o Léo não penteia o cabelo. Mas mas tá penteado, não tá penteado não. Pronto. Eu vou arrumar um lenço desse da Leninha para a próxima live, ó. Vou botar um lenço desse igual da Leninha. Tá vendo? É muito chique. Isso é minha marca. Cadu perguntando, Léo, qual foi teu maior desafio em combinar criatividade versus aproveitamento de alimento? Gostei, Cadu, muito boa pergunta. Então, Gente, manda pergunta, por favor, no balãozinho. vamos lá. Porque eu acho que o maior desafio que eu tive foi numa feira em João Pessoa, que eu cheguei para fazer tinha programado de fazer uma galinhada. E aí era eu e mais um chefe de cozinha de lá, o Marinésio, que era lá de João Pessoa. E aí, quando eu cheguei para fazer a minha apresentação lá, o meu evento, eu falei com o pessoal da produção, eu falei, beleza, eu vou fazer a galinhada. Aí a menina da produção olhou para minha cara e falou assim, não vai não. Eu falei, por que eu não vou fazer a galinhada? Ela falou assim, porque eu peguei o Eu teu tenho... prato. Não, eu peguei o teu prato e dei para o outro cozinheiro. Porque ele estava meio sem saber o que fazer, e aí a gente pegou a tua ficha técnica, pegou os insumos e deu para ele. Eu falei, tá, e aí, o que eu faço? Aí ela, pô, Léo, a gente sabe que você se vira. Aí eu falei, tá bom. Peraí, Aí eu fui no stand, travou? travou. Agora voltou ou não? Voltou, mas repete, depois Então, da galinhada. O que você então resolveu da vida? aí eu falei, o que eu faço? Ela falou assim, ó, vai lá e se vira, a gente sabe que você se vira, então se vira. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no stand dos agricultores, falei, o que temos aí? Aí, do nada, não tinha muita coisa, né? Aí tinha um flocão de milho, que eles trabalham muito lá, como se fosse um fubá grandão, assim, um floco de fubá grandão. E aí, eu não me lembro mais algumas coisas. E aí eu sei que do nada surgiu lá uma agricultora que falou assim, eu trouxe bode. Aí eu falei, trouxe? Aí ela, trouxe. Eu trouxe aqui um saquinho de bode, aqui uma palheta de bode, que eu trouxe porque eu quis trazer. Aí eu falei, então me dá. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer uma polenta de queijo e vamos servir com ragu de bode. Aí na hora foi assim, cara, todo mundo falou, né? Mas a comida vai ficar fedendo, o stand vai ficar fedendo. Eu falei, não, o bode já foi processado, tá todo direitinho. Aí acabei tendo que me virar na hora lá e foi um sucesso, porque a gente desmistificou esse lance do bode, fez um prato raiz, falando da origem do camponês, do cara do campo, que precisa se alimentar num café da manhã forte com uma polenta, fiz uma polentona maneira de fubazão lá, e com ragu de bode. Eu acho que foi assim,
esse foi um desafio, e um desafio também interessante foi, uma vez eu fui fazer um festival de gastronomia em Macaé, aqui na região dos Lagos, e aí ofereceram pra gente uma estrutura de cozinha pra gente fazer o mise en place para 400 pessoas. A gente ia fazer um gumbo, um prato tipicamente de New Orleans, e para fazer porque todo o meu trabalho sempre tem um conceito, né? Então a gente foi para esse festival de gastronomia lá, e a gente ia fazer uma correlação entre a Macaé, que na época era uma cidade tão miscigenada, de uma cultura tão grande, de tanta gente do Brasil, do mundo inteiro, um fogão de duas bocas, industrial, numa rampa de uma cozinha, assim, numa rampa de uma garagem. Aí a gente teve que fazer uns panelões porção para 400 pessoas, mise en place daquilo, e depois cozinhar na areia da praia, num fogãozinho de indução, pequenininho, mas foi uma maravilha, foi muito legal. Aí eu adoro esses desafios, assim, eu sou fã demais. Eu adoro essa jornada. Isso é ser chefe de cozinha. A gente tem que se virar, né? Pegar uma ficha técnica prontinha ali Não, e é mole. tendo tudo à mão, tendo a cozinha perfeita, tendo todos os ingredientes à mão, é fácil, né? É Fácil demais. que eu falo pra minha mulher, né? A beleza acaba, a fome não. Então a gente tem que se virar. É tipo isso. É muito bom. Agora, deixa eu te perguntar, você consegue, Fala. em função dessa coisa de trabalhar com os produtos da época, né? A gente consegue baixar custos com isso? Sim, ou não? Sim, isso é muito interessante, porque, obviamente, pegando aquele gancho que a gente falou lá da Itália, né? A gente sabe que o produto na safra, ele tem um valor, além de ser um produto muito melhor, ele tem valor em quantidade, né? Porque ele está ali na safra, ele tá rodando. Então, é muito mais fácil da gente fazer um cardápio com preço muito melhor, com CMV muito mais baixo, com produto do dia, com produto da época, do que ter que ficar fazendo milagre, tanto com a qualidade do produto, quanto com o preço dele fora da estação. Isso aí deveria de ser regra básica para todo mundo que entra na cozinha. Legal. Deixa eu ver aqui as perguntinhas para a gente responder mais algumas. Vamos embora. Dani Moreira, ela pergunta, com essa diferença de oferta de cardápio, engraçado, foi parecido com o que eu acabei de fazer, o valor tende a ser mais elevado que os restaurantes tradicionais? Não, Alô? pelo contrário. Na verdade, o que eu fiz? Eu, no meu restaurante, o que eu faço? Voltou? Voltou? Acho que voltou. Como é que tá aí? Traduzindo a pergunta Voltou, então. dela, Deixa eu só mandar um salve aqui. O que ela está perguntando é se, Voltou? em função de você fazer isso tudo, se esse preço aumenta, é mais oneroso, né? Não, na verdade eu tenho uma faixa de preço de trabalho, né? Deixa eu só mandar um grande beijo aqui para esse monstro da gastronomia brasileira, que é o Elvésio Maciel, está aí perto de você. E esse cara é uma referência para mim como pessoa, como cozinheiro, generosidade absurda. E eu tive a oportunidade de estar com ele em dois eventos, né, de estar próximo dele, e a gente está marcando aí para esse segundo semestre um encontro. Espero que isso aconteça. Esse cara é maravilhoso. Elvésio, vem com a gente aí nas lives. Dá um toque para mim no direct que a gente se fala. Esse é um dos maiores que eu já vi na vida. Que legal! E aí o que eu faço é o seguinte, eu estabeleço um preço, eu tenho várias faixas de preço de produto, né? O meu almoço lá custa 16, 20, 25, 28, 36, 40 no máximo. E onde cada ingrediente eu encaixo pelo insumo, eu encaixo dentro de uma faixa de preço. Então, às vezes eu tenho cliente que, por exemplo, eu falei da vieira, né? Tem cliente que me pede, pô, Léo, dá para fazer umas vieiras? Dá. Aí eu faço conta e falo para ele assim, ó, eu vou fazer vieira no dia tal, vou fazer tantos pratos e o prato vai custar, aí sim eu digo, ó, esse prato vai custar
60, 70, 80, 30, X reais. Entendi. Aí o cara fala, beleza, mas tradicionalmente eu tenho uma faixa de preço e eu vou encaixando os meus pratos de acordo com o custo da mercadoria, entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui que não seja do Saraiva. Eu não pinto o cabelo, se for essa pergunta, eu não pinto o cabelo. Não, não tem não. Gente, se quiser fazer mais algumas perguntas, a gente está chegando ao final, daqui a pouquinho. Eu vou perguntar mais umas coisinhas aqui que eu fui anotando de curiosidade. E manda as perguntinhas aí no balãozinho, tá? Que a gente vai responder as últimas e já tá partindo para o encerramento daqui a pouquinho. Eu acho que já tem mais de uma hora que a gente está aqui. Já tem mais de uma hora. Eu não sei como é que tá a minha bateria aqui, mas vamos lá. Então, eu queria que você falasse para a gente aí, de acordo com a tua região, né? O que de insumo que você tem, ou produções, né, a partir desses insumos que são sucesso na sua cozinha? Aquele que realmente, assim, fala, olha, eu tenho pratos aqui com os insumos tais que não tem como tirar de linha, ou que mesmo eu tendo essa coisa de mudar todos os dias, ele sempre faz sucesso e acaba que eu tenho que ter sempre. Na verdade, na verdade tem toda a parte de hortaliça e muito legume, né? A gente tem uma diversificação muito grande, uma variedade muito grande de produtos orgânicos, tem muito punk aqui também. Então, assim... Você tem punk aí? Qual punk que você tem? O que você tem de punk? Um bocado. Sério? A gente tem uma galera de orgânico aqui, uma feira orgânica específica, que trabalha muita coisa, sabe? E agora a gente está conseguindo... Taioba, Orapronobis, Vertalha... Peixinho, Vertalha... O que você quiser, os caras têm... Tem muita coisa aqui. E o que é legal é que a gente... Inclusive, eu lancei um projeto aqui que chama Chefe na Horta. E como a cidade tem uma indução turística, né? O que a gente faz? A gente leva os turistas que estão aqui, tem um receptivo local, pessoal para as propriedades aqui na região, fazendas convencionais ou orgânicas, e geralmente essas fazendas têm uma cozinhazinha pequenininha, um fogão de lenha. E aí quando a galera chega, vai visitar, faz um colhe, paga e tal, e da colheita que eles fazem, eu faço almoço. Então, putz, é muito legal mesmo. E aí... Aí a gente consegue ter diversificação aqui. Eu acho que o grande conceito bom aqui da cidade é essa parte de legumes, verduras e hortaliças. Isso aí não falta em nenhum restaurante aqui que cuide desse cardápio com propriedade. Muito legal. Tá. Legal, muito bom. O Cadu está te perguntando aí, como está sendo sua criatividade para enfrentar essa pandemia? Então, aí o que eu fiz? Na pandemia, na verdade, eu continuo trabalhando do mesmo jeito, mas aí como a gente está em algumas restrições de horário, eu já fiz de tudo na loja. Eu já fiz delivery de pizza, eu já fiz comida japonesa, mas eu uso a criatividade para empreender. Então o que eu fiz? E ainda faço até hoje. Eu vou buscando no mercado profissionais que perderam seus empregos ou que fecharam seus negócios. E aí, o que eu faço? A partir de um determinado horário lá na loja, que a gente já não tem mais tanto movimento, eu abro a minha cozinha para esse profissional, ele usa toda a minha estrutura, em algumas partes eu já até comprei insumo, e aí ele entra com a mão de obra, eu entro com a estrutura e com o insumo, e a gente faz uma venda de um determinado produto específico que seja da área dele, faz um delivery, ou atende no salão, e a gente divide o resultado. Então eu faço o que eu chamo de uma co-kitchen, né? Um espaço de cozinha cooperada, né? Eu dou a estrutura da minha loja e o meu canal de vendas, e minha estrutura de venda para dizer, olha, a partir de hoje eu tenho a pizza do João aqui no Léo Cozinha Criativa. Eu não me aproprio do produto dele. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Eu faço isso. Muito Estou em busca de mais parceiros
para poder diversificar, porque a loja vai estar fechada, entendeu? E o custo fixo está lá. Então eu faço isso. Quem quer empreender e não tem, pô, o cara tem um produto muito bom. Vamos lá, vamos chutar, tem uma pizza, mas ele faz em casa. Eu falo, ó, vem fazer aqui de maneira profissional e sem investimento. Você só bota a tua mão de obra e a gente racha os insumos e racha o resultado. E vamos embora. Toca junto. Muito legal. Parabéns, essa é uma iniciativa super bacana, que além de te ajudar, né, na manutenção do seu custo ali, ainda ajuda uma outra pessoa também, né, que não Exatamente. teria como vender. Isso é muito legal. Eu Saraiva tenho está essa cara de perguntando aí, mal, mas eu sou gente boa. você tem facilidade de frutos do mar na O sua que que região? Eu, se eu for Saraiva falar de perguntou? Brasília, é complicado. Escutou? Alô? Você aí não tem, né? Alô? Repete. Tá sem som. Você não tem, né? Você tá sem som, sem áudio. Voltou? Voltou? Peraí. Ah, não funciona. Falando. O Léo deu uma travada aí, gente. Vamos esperar ele reconectar aí. Pô, Léo, tem que pagar a internet. Tá travado. Mas, gente, muito legal, né, essa história do Léo. Eu estou apaixonada pela história dele, pelo trabalho dele. Realmente um trabalho de muita criatividade, de muita inovação. Eu sempre falo muito sobre inovação em tudo quanto é palestra, live que eu faço. E sempre me perguntam o que que é. Ele caiu aí, vamos ver se ele entra de novo. É, eu uso a inovação como base para tudo na minha vida, sabe? E principalmente nessa questão, vamos esperar ele chamar aqui, porque ele ainda não apareceu, não. Para ver se ele entra de novo. E a inovação é muito importante, né? Eu acho que é ponto crucial para o nosso mercado, principalmente nesse momento da pandemia. Então, quem aí está com dificuldade, né, principalmente nessa questão de vendas e tal, procure inovar um pouquinho. Por isso que esse assunto rendeu tanto, é um assunto super gostoso, um assunto que ajuda todo mundo. Eu ia perguntar agora para ele, vamos ver se ele entra aí, que eu queria que ele falasse um pouco dessa gastronomia economicamente criativa para... ó, ele tá... Então, peraí, vamos chamar aqui Léo. Voltei, Alô? voltei, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui na. Não faço. Disseram que você pagou só o pacote de imagens. Não, é porque, como diz o Saraiva, eu roubo aqui a internet do barbeiro aqui do lado, aí eu acho que deve ter desligado o modem. Entendeu? Da Ana Zambelli, ele disse que era do Pet. Ele é assim mesmo, não tem problema não. Você falou que você ia me perguntar sobre. Pois é, eu ia te perguntar sobre o... Você faz muitos eventos, né? Você falou para mim, eu tô rascunhando aqui, procurando esquecer que você sumiu. Você faz muito evento. E nesses eventos, aí agora levando isso para eventos, né? Você consegue montar menus também baseados nessa cultura local e nessa zonalidade, enfim, você consegue trabalhar isso também? Porque se Então, você aí chegar na sua cidade, tudo bem, mas se você vai para um local fora, você já traça esse perfil junto com os organizadores, não? sim, sim, Você deu exatamente. um exemplo, você deu um exemplo prático aí, que foi o caso do bode, mas não estava previsto. Eu quero saber se quando você vai fazer um evento, se você leva isso consigo, ou seja, que você carrega esse seu jeito, essa inovação, essa criatividade para os seus eventos também.
Sim, inclusive antes da gente formatar o evento como um todo, né? A gente tem assim algumas reuniões com os contratantes ou com o cliente. Primeiro que eu tento entender o que ele quer, que tipo de gastronomia ele quer, que tipo de insumo ele tem disponível, porque já aconteceu isso. O cliente me pedia, eu quero que você faça isso. Eu falo, mas você tem isso na região? Aí o cara, não. Eu falo, então não sinto muito, mas eu não posso carregar isso no avião. Eu não tenho como levar isso para você. Mas a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre dá um jeito de... Porque eu faço, como eu disse para você, todo o meu trabalho tem um conceito. Então, quando um cliente me convida para fazer um evento, seja na casa dele, seja num evento corporativo, seja numa empresa, seja o que for, eu sempre tento construir um cardápio que tenha a ver com a história desse cara, ou com a história daquele momento. Eu Uhum. por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem básico. Foi aqui, foi mais fácil, mas eu fiz um pré-casamento aqui de dois clientes meus, e aí ele falou, Léo, a gente quer uma comidinha de pessoal comer em pé, ficar tranquilo, a gente quer uma coisa bem à vontade. Eu falei, beleza. O que vocês gostam? A gente pode qualquer coisa. Aí sabe aquele cliente que não te dá uma margem assim de você falar azul, aí o cara, pode ser, amarelo, pode ser também, vermelho, pode ser também. Travou. Travou de novo. Travou aí não? Você travou Travou. para mim. Você travou para mim. Aquele cliente que não. O, Aí eu falei assim, faz o seguinte, qual foi a primeira viagem que vocês fizeram juntos? A gente foi para Nova York. Eu falei, pô, então vai ser um cardápio todo de comida de rua de Nova York. Aí eles, pô, gostei. Aí eu fui, criei um cardápiozinho, tal, não sei o quê, e fiz o serviço. Então, conversa com o cliente, pergunta para o cliente o que dá para fazer, e, e aí o que tem na região, e aí a gente faz uma proposta de cardápio bem diferentona. Muito bem. Para finalizar nossa live, eu queria que você traçasse para o pessoal de casa, né, essa coisa de não ser cozinheiro, né, de não ter nenhuma operação de restaurante, como que as pessoas de casa podem criar uma economia, uma gastronomia economicamente criativa no dia a dia da sua casa. Então, a dica que eu dou é a seguinte: a primeira delas buscar insumos que sejam sazonais dentro da sua região e que você já tenha uma familiaridade de consumir e de preparar. Vou tirar o fone aqui que eu acho. Peraí. Aí, Tá me escutando? voltou. Tamo. Então, é porque a bateria está acabando aqui, eu tirei o fone para botar o carregador, mas não funcionou. Então, a primeira coisa é isso, é você comprar produtos que sejam acessíveis economicamente na tua região e ao teu bolso, e tenha familiaridade de cozinhar esses produtos. E outra, contatos com essas pessoas que para você são referências na gastronomia e pedir informação. Não é feio. Não, pelo contrário. A gente quer se tornar útil para você, fazendo com que a informação que a gente tenha vire conhecimento. Então, Legal. entre em contato comigo, com a Leninha, com Saraiva, com o João, com o José, quem estiver próximo de você e fala assim, cara, eu sou acostumado a fazer isso aqui. Me ensina a cozinhar de jeitos diferentes esse mesmo insumo e a gente vai ser completamente disponível e generoso para te Muito ajudar legal. nessa proposta aí. Muito legal. Léo, Hum, estamos chegando ao nosso final aqui. Cara, adorei a nossa conversa. Eu queria que quase você. 1 hora e meia. Pois é, eu queria que você se despedisse do pessoal, agradecesse todo mundo aí. Enfim, eu adorei o nosso papo. A Dani Moreira deu uma dica aí interessante que eu vou traçar essa live. Eu não sei se o Alan está presente. Eu vi que ele entrou uma hora, mas não sei se ele ainda está lá. Ela sugeriu que a gente fizesse uma live só de punk.
Então, como eu domino bem isso, acho que você e o Alan também, vamos chamar uma live de três aí um dia desse. Eu vou só ver a data e falo para vocês. Eu acho que vai ser um assunto legal. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, inclusive chefes de cozinha, não sabe, não sabe o que é uma punk e tal. Às vezes até usam uma ou outra, mas que não sabe exatamente que tipo de categoria que é isso, né? Eu acho interessante a dica que ela deu aí ela está dizendo, Eba, porque Isso. a gente pode traçar uma live só falando das punks. Inclusive, a gente trazer aqui para poder mostrar. Eu pego o que eu tenho aqui na região, você pega o que você tem aí e a gente faz uma brincadeira para poder mostrar isso para o Tá bom. pessoal. Topa? Vai ser um prazer. Então, pronto. Dani, foi Vai aceita a ser um sua prazer. sugestão, eu vou ver Queria... uma data e comunico para os meninos. Léo, obrigada, querido. Muito bom mesmo. Sucesso, Que mais isso. sucesso aí nos seus negócios, né? E pode ter certeza que eu vou bater em um dia desses. Deixa passar a Obrigado. pandemia e eu vou aí. Tá convidado para vir a Brasília também. Tá bom? Vai ser um prazer te receber. E obrigado aí por você ter feito esse convite para mim. E vamos sustentar esse seu programa Chef Brasil, que é uma iniciativa maravilhosa. Me sinto muito honrado de fazer parte disso. E vamos aumentar Legal. o networking aí, informação. Vamos. Obrigadão. Vamos sim. Gente, obrigada a todos vocês. Lembrando que na quarta-feira a live será com o Moacir, o famoso chefe Moa. E ele lá de Bauru, né? E tem uma pegada super bacana, uma cozinha muito gostosa também, muito fantástica. E a gente vai. O título da live dele é Axé no Prato. Então vocês imaginam o que está vindo por aí. Então, eu espero todos vocês. Obrigada realmente É por isso, ter nos prestigiado aí. E até quarta-feira. Beijo grande, gente. gente. Valeu.